Uma pesquisa Quest divulgada hoje mostra que 24% dos eleitores afirmam que um nome nem ligado a Lula, nem ligado a Bolsonaro, seria o melhor resultado da eleição em 2026. O pessoal não quer nenhum, nem outro, nem arroz, nem feijão. Outros 23% acham melhor Lula ganhar de novo. 17% alguém de fora da política e 15% que Bolsonaro volte a ser elegível e vença as eleições. Vamos ver na tela? Tá lá, Síria. Pois é, André, outros 11% mencionaram alguém, portanto, apoiado por Bolsonaro e 5% citaram um nome apoiado por Lula, portanto, aí os que não responderam somam 5%. Lembrando que essa pergunta ela foi feita para o Brasil hoje, né? Qual que seria o melhor resultado da eleição? Então, tá aí na tela para você, 24%, né? Um nome nem ligado a Lula, nem ligado a Bolsonaro, um nome neutro, 23% apoiam aí Lula presidente novamente, 17% alguém totalmente fora da política, 15% apoiam a volta de Bolsonaro. Bolsonaro voltar, né, a ser elegível e vencer. 11% alguém apoiado por Bolsonaro. 5% alguém apoiado por Lula. 24% não souberam ou não quiseram responder, portanto, este levantamento, essa pesquisa feita pela Quest. Gente, o levantamento foi feito entre os dias 6 e 9 de novembro e mostra o petista liderando sobre os principais nomes da direita e centro-direita, mas em empate técnico com o ex-presidente Jair Bolsonaro num primeiro cenário. Pois é, André, agora a gente vai chamar aqui para nos ajudar a entender um pouco esses dados que a gente trouxe até agora, né? O professor e pesquisador da UFMG, o Camilo Ágio, a quem eu já dou boa noite, desejo as boas-vindas aqui no Tempo News. Prazer tê-lo conosco novamente, Camilo. Eu queria já perguntar para você, como que você analisa, hein, esse dado aí que a gente acabou de trazer, né? Que os entrevistados dessa pesquisa Quest apoiam aí um nome que não esteja ligado nem a Lula e nem a Bolsonaro. Oi, boa noite. Eu agradeço mais uma vez o convite. Eu acho que tem várias formas de se analisar, né? A primeira de todas, eu diria que, bom, sob a perspectiva do mandatário, né, da eleição, ele está com um percentual relativamente bom, né? Porque, assim, né, ele está muito próximo da 24% que dizem que preferem uma renovação política, ou seja, um nome que não esteja ligado a nenhum outro. É importante, assim, que, em geral, ainda a gente tende a fazer uma escolha com base nas opções que nós temos. É difícil, assim, é até romântico e muito idealista achar que chegaremos um dia numa eleição em que nós teremos pessoas dizendo, voltando no fundo da convicção num determinado candidato, etc. Talvez isso até aconteça, mas é uma exceção e não a regra, né? Então, em geral, nós fazemos esse tipo de escolha, de balança, ainda mais quando a gente está falando de escolha para ser uma categoria. Estamos com um problema de contato. Camilo, a gente vai... A internet travou. Ô, Camilo, não sei se você está ouvindo a gente agora. Oi. A gente está com um probleminha na transmissão aqui. A gente vai trazer umas outras informações para ver se a gente consegue reconectar. Eu não sei se já deu certo, talvez já tenha dado. Deixa eu ver, vamos fazer um teste. Você tá me ouvindo bem? Ouço sim. Bom, eu acho que agora vai. Pode continuar a sua análise, então, em relação a esses primeiros dados, Camilo. Então, eu dizia assim, em geral, em democracias, né, a gente fazemos escolhas entre as opções que temos, né? Em geral, não temos a opção ideal, né? Não temos o candidato ideal, ainda mais quando a gente está falando de uma categoria profissional como os políticos, em que, no fim das contas, desconfiança, o nosso cinismo, né? Então, eu diria assim que se tiver oral, né, um candidato, as pessoas dirão, não queremos nenhum, a gente quer esse, etc, né? Vai ser uma a gente vai ter que reconectar mesmo, Camilo, desculpa. A gente vai tentar fazer a reconexão com você, não sei se você está continuando nos ouvindo, mas está picando. O seu áudio está claro, mas está picando muito e não está dando para a gente entender direitinho. O João vai entrar em contato com você aí de novo pelos nossos meios de comunicação, aí você reconecta por gentileza e daqui a pouquinho a gente volta. Enquanto isso, a gente vai trazendo as outras informações aqui da pesquisa. Pois é, mas André, vou até pedir para colocar na tela novamente esses dados, né, que o Camilo estava analisando para a gente. Ele disse ali que, de certa
certa forma, né? O Lula tem uma vantagem boa, positiva, mas o que mais chama a atenção é esse primeiro dado, né? A população, ao menos os entrevistados por essa pesquisa, né? 24% aqui, eles querem um nome que não esteja vinculado ao Lula ou ao Bolsonaro. Eles querem alguém neutro. É aquele negócio, as pessoas também estão querendo uma terceira opção, porque num país, gente, com 210 milhões de habitantes, a gente tem apenas 2 opções viáveis para a presidência da República, um, inclusive, que tá preso em casa, está com a possibilidade de ser preso num complexo penitenciário, outro presidente que está no 3º mandato, pode conseguir um 4º mandato, de acordo com as pesquisas. Tem muita gente pelo Brasil afora, né? Se ele está falando assim, gente, peraí, vamos passar uma régua nesse negócio aí? Vamos mudar, vamos zerar, vamos começar de novo esse negócio? Pois é, esse dado isso que mostra a pesquisa, atenção, né? Esse dado da pesquisa Quest. Agora, André, em supostos cenários de um eventual segundo turno, lembrando que a gente está falando em segundo turno, foram testados alguns nomes com o presidente Lula. Todos os nomes testados, possíveis candidatos, né, no segundo turno com o presidente Lula. O primeiro deles foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Vamos ver na tela, portanto, como que ficou aí esse páreo. A boca do jacaré que eles falam. Pois é, você viu que colocou ali o primeiro teste ali, Lula e Bolsonaro, né? Lula, nesse caso, tem 42% das intenções de voto, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro 39%. Brancos e nulos somam 17%. E aquelas pessoas indecisas ali, né, não sabem para que lado vão, ficaram ali em 2%. E a gente vê ali na tela, André, esse cenário, essa curva aí desse cenário 1, né, entre Lula e Bolsonaro. Lula ali, a gente começou lá no início, lá em março, né, depois ali em maio teve uma queda, depois subiu até outubro. De outubro para cá, para novembro, teve uma queda. Lembrando ali que em outubro Lula está com 46 e cai agora para novembro, para o mês de novembro, para 42. Bolsonaro começa ali com 40, sobe, tem queda. E de outubro para novembro ele teve uma alta de 3 pontos, né? Em outubro ele estava com 36, em novembro ele foi para 39 pontos. Portanto, aí os detalhes deste segundo turno num cenário, um possível cenário 1, né? Entre Lula e Bolsonaro. Pois é, em um suposto segundo turno entre Lula e Ciro Gomes, que voltou a aparecer, a situação é a seguinte, vamos ver, Lula teria 38%, Ciro Gomes 30%, gente, olha essa distância, Ciro Gomes 33%, brancos e nulos 26% e indecisos 3%. Ciro Gomes, uma pessoa que diz que não voltaria a ser candidato à presidência da República, mas que volta a aparecer ali, é uma pesquisa estimulada, né? Pessoas falam o nome e ele aparece, portanto, com esse percentual aí de intenção de voto. O pessoal já tá. É aquilo que você falou aquela hora, né, Ciro? Pode ser uma terceira via? Pode ser uma terceira via se o Ciro Gomes vai, aquele Ciro Gomes do PDT entra ali e consegue. Eu acho que, inclusive, a gente já conseguiu restabelecer a conexão aqui com o nosso Camilo Ágio. Exatamente. Acho que ele tá nos ouvindo bem agora, Camilo? Tá num cenário diferente aí já. Bom, a gente não consegue ouvir ele, eu não sei se é o microfone dele. Agora vai. Ok, Camilo, agora, vamos rezar pra santa da internet, agora eu acho que vai, hein? Agora sim, né? Ótimo, gente. Camilo, só para finalizar, né? Você estava fazendo uma análise para a gente daquele primeiro cenário que a gente trouxe ali, de que a maioria dos brasileiros, a maioria ouvida aí nessa pesquisa, disse que prefere alguém para votar se as eleições fossem hoje para a presidência da República que não esteja ligado nem a Lula nem a Bolsonaro, né? E aí você estava nos ajudando a entender um pouco aí de todo esse cenário. Eu acho, retomando, eu acho que tem 3 perspectivas, assim. A perspectiva aí do mandatário, que é o Lula potencialmente disputando uma reeleição, não está com um número muito ruim. Ele está muito próximo daqueles que não querem nem Jair Bolsonaro nem Lula, né? Isso é importante de dizer. Então, para o governo, por exemplo, esse não é um dado ruim. A segunda coisa que eu acho que, assim, uma perspectiva mais realista de democracia, de escolha eleitoral, nos obriga a observar esses dados da seguinte maneira, né? Em geral, a gente não tem um candidato ideal. É muito romântico achar que a gente vai encontrar, portanto, uma maioria da população brasileira que vai ter uma devoção e vai entregar o seu coração para um candidato, é esse mesmo que nós queremos, etc. Principalmente quando a gente tem uma categoria profissional como a dos políticos, em que impera, no
fim das contas, uma relação com a sociedade muito baseada na desconfiança, no cinismo e etc. Então, em geral, a gente não faz a escolha ideal de um determinado candidato, né? A gente escolhe o melhor dentre as opções disponíveis. E eu acho que certamente uma terceira possibilidade de observar, uma terceira visão desse cenário, é o fato de que talvez nós tenhamos, de fato, um certo esgotamento, digamos assim, né, dos cenários de disputas presidenciais no país, né? Tem alguns dados que já demonstram isso, né? Então significa que talvez, né, nós tenhamos não dados, inclusive, assim, uma predisposição geracional das novas gerações de procurar outras opções, né, diante daquilo que já se colocou, principalmente quando a gente considera um Lula que vem disputando eleições desde 89, se tornou presidente em 2002, né, e que pode aí emendar, digamos aí, um quarto mandato. Então, sem dúvida, eu acho que são 3 perspectivas possíveis de serem observadas aqui nesse cenário. Camilo, enquanto a gente estava reconectando aqui, a gente vai colocar até na tela mais uma vez, a gente trouxe mais 2 cenários aqui, de Lula com Bolsonaro, né, no segundo turno, e de Lula com Ciro Gomes, que voltou a aparecer agora na pesquisa. Ciro Gomes apareceu bem pertinho ali, né, Ciro? Tá ali, sim, ali tá com o Bolsonaro. E o Ciro, né, agora. E agora com Ciro Gomes. Ciro Gomes com 33% ali, né? E Lula com 38%. E Lula com 38%. Mesmo. Como é que você avalia, Camilo? O Ciro Gomes reapareceu, ele que nem ventilou a possibilidade de ser candidato o ano que vem, embora ele sempre esteja ali, né, na margem esperando uma bola chegar para ele chutar pro gol, né? Eu acho que é um bom dado para o Ciro Gomes, mas me corrija se eu estiver errado. Esse é um cenário de segundo turno, correto? Segundo turno, sim, exatamente. Isso. O problema é chegar no segundo turno, né? Então, é um bom desempenho no segundo turno, mas quando a gente observa o voto, quando ele é distribuído no cenário de primeiro turno, a gente não vê o Ciro com um grande desempenho. Mas eu acho que é um dado importante para ele, né? De modo que parece que o Ciro está conseguindo construir ali, digamos, né, uma segunda ou terceira via, eu diria, né, no país. Mas, ainda assim, o que impera no fim das contas, por mais que a gente observe o cenário do segundo turno, é sempre fundamental observar o dado concreto e realista de que, para chegar no segundo turno, você tem que ganhar o primeiro. No primeiro, o Ciro ainda me parece que não tem a força necessária para tanto, inclusive o próprio poder de fazer as coligações e alianças. Eu não sei nem se o Ciro Gomes pretende, no fim das contas, né, como foi observado por vocês, disputar a eleição presidencial do ano que vem, né? Tudo indica que ele, uma vez que ele se filiou ao PSDB, me parece que o projeto dele é tentar chegar, né, lá em 2030 via governo do estado do Ceará. Então, ele quer disputar o governo do estado do Ceará para tentar, eu acho, reconquistar ou conquistar efetivamente um capital político eleitoral que o permita disputar mais adiante a presidência da República. Então, assim, a leitura que eu faço do Ciro, eu acho que talvez seja um plano aqui, uma estratégia de longo prazo, mais do que algo que está sendo planejado para ser disputado aí com Lula em 2026. Pois é, vamos seguir aqui com esses dados para você nos ajudar a entender, Camilo. Olha só, neste cenário ainda de segundo turno, foram testados ainda os nomes sempre ali do presidente Lula, né? E do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Neste cenário, portanto, que é o cenário 3 para segundo turno, Lula teria 41% das intenções, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, 36%, e votos em branco e nulo somam 20%. Os indecisos ali chegam a 3%. E ali a gente tem a curvinha do presidente Lula, né? Começou em dezembro de 2024 ali com 52%, caiu, se manteve um pouco, em agosto subiu, permaneceu em setembro, outubro subiu para 45% e agora de outubro para novembro caiu para 41%. Tarcísio de Freitas começou em alta, manteve essa alta, em outubro ele estava com 33% e agora ele foi para 36%. Ô Círia, já em um cenário entre Ratinho Júnior e o presidente Lula, né? O atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, teria 40%. Ratinho Júnior, que é do PSD, teria 35%, também bem parecido ali, né? Votos brancos ou nulos somam 22%. Os indecisos aí, nesse caso, eles estão na casa dos 2% ali, né? Indecisos mais ou menos 5%, né? Isso. Em outro cenário, foram testados o presidente Lula e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Nesse caso, Lula aparece com 43%. Zema, do Novo, com 36%. Brancos e nulos somam 18%. Já os indecisos são 3%. Pois é, e em um cenário com Lula e Ronaldo Caiado, que é o atual governador do estado de Goiás, o presidente Lula teria 42% e Caiado, do União,
35%. Já quando a gente pensa em votos brancos e nulos, eles chegaram aí a 19%. E aqueles indecisos são cerca de 4% neste cenário. Em um outro cenário, né, entre o presidente Lula e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, a situação é a seguinte: Lula, 44% dos votos, Michele Bolsonaro, do PL, 35%, e os brancos e nulos chegam a 18%, aqueles que ainda não sabem direito, 3%. Pois é, André, também foi testado em último cenário 7, portanto, o presidente Lula e o Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, né? Neste caso, Lula ficaria com 43%, Eduardo Bolsonaro do PL 33%. Brancos e nulos somam, portanto, 21%, e os indecisos chegam, portanto, a 3% neste cenário. Camilo, destes dados que a gente trouxe aqui, portanto, a gente vai chamá-lo para a nossa conversa daqui a pouquinho, para ele analisar um pouco aqui de toda essa situação, de todos esses cenários que a gente trouxe, né? A gente trouxe ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, né? Do ex-presidente Eduardo Bolsonaro, tem Romeu Zema, tem Tarcísio Freitas, tem Ronaldo Caiado de Goiás. Como que você analisa esses dados aí que a gente acabou de trazer, hein? São muitos dados muito interessantes, né? Eu observaria algumas tantas coisas. A primeira delas, eu diria assim, se vocês derem uma olhada, né, há uma sequência, na verdade, muito similar de queda de Lula e subida de algumas alternativas à direita ou à extrema-direita a ele. Quando a gente pega, por exemplo, o Ronaldo Caiado, o próprio Romeu Zema, o Tarcísio de Freitas, esses cenários de mudança, da queda do Lula e a subida dessas três alternativas candidatos, né, possíveis candidatos, é muito parecida. A exceção aqui, muito curiosamente, é de Eduardo Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Parece que o nome Bolsonaro, com exceção do Jair, né, ainda tem trazido um elemento muito negativo para as intenções de voto dos eleitores brasileiros, né? Mas eu acho um dado muito importante, fazendo uma correlação inclusive com a outra pesquisa, com as últimas duas pesquisas da Quest, que eu acho que traz alguns elementos que elucidam a razão pela qual, depois de momentos assim de recuperação da popularidade de Lula, das intenções de votos do Lula, agora você tem essa queda que foi inclusive uma queda abaixo da margem de erro e uma subida acima da margem de erro desses três candidatos que a gente deu uma olhada aqui agora, né? A razão pela qual eu acho que tem a ver exatamente com a inserção do tema da segurança pública em razão daquilo que se chamou da mega operação no Rio de Janeiro, tocado pelo governo do Cláudio Castro. Né? Sabemos que aquilo gerou uma discussão enorme, né? Invadiu as redes digitais e mobilizou a atenção e as opiniões, obviamente, as discussões, as conversações públicas no Brasil. E muitas divergências e controvérsias, inclusive que convocou não apenas o governo, a presidência da República, mas, eu diria assim, toda a comunidade política brasileira em torno desse tema, né? E me parece que a direita se saiu muitíssimo melhor nas respostas dadas, e as pesquisas da Quest, Datafolha, Atlas Intel demonstram que a maioria da população brasileira apoiou aquela mega operação. Inclusive os moradores de favela, diga-se de passagem, né? Que são, portanto, né, a gente está falando do extrato do eleitorado de baixa renda, que em geral é o alvo da esquerda. Eu acho que a esquerda se saiu muito mal nas respostas dadas, no modo como tratou desse tema. E eu acho que no fim das contas, a queda do Lula e a subida dessas alternativas, né, tem muito a ver com o modo como se interpretou e inseriu o próprio Lula, o PT, a esquerda, o governo federal nesse debate. A fala do Lula dizendo, portanto, que os traficantes eram vítimas dos usuários não pegou muito bem, repercutiu muito mal. E é preciso que a gente observe que na era digital, na era das plataformas digitais, a discussão política hoje ela acontece como na verdade, assim, um rastilho de pólvora, né? Então, assim, as opiniões, os climas de opinião são formados muito rapidamente, as repercussões desses temas são muito velozes, né? As controvérsias são colocadas, as interpretações são oferecidas, os enquadramentos estão ali. E eu acho que nessa disputa a esquerda saiu muito mal, e eu acho que tem um reflexo muito grande nessa queda do Lula diante desses dados, né? Então, são referências de esquerda, portanto, que vão dizer que um soldado do tráfico, do crime organizado do Rio de Janeiro, armado com fuzil, pode ser facilmente derrubado com uma pedrada. Coisas do tipo são absurdos, que demonstram, eu acho, assim, uma dificuldade histórica da esquerda em lidar com o tema da segurança pública.
Alternativas, portanto, de reformas estruturais, como investimento na educação, que por mais que sejam salutares, não oferecem, portanto, a resposta que a população brasileira, que o eleitorado brasileiro quer ouvir, que é uma solução imediata desse problema, né? Então, me parece que, em associação com as outras pesquisas da Quest, do Datafolha, do Atlas Intel, sobre a operação do Rio de Janeiro, que é essencialmente um tema do Estado. A gente está falando de segurança pública, a gente está falando de um tema essencialmente do Estado. Eu até achei muito estranho dizer, o tema foi politizado. Ele é político essencialmente. O Estado tem uma obrigação fundamental. Até aqueles que defendem o Estado mínimo dizem, o Estado tem uma obrigação fundamental de garantir a integridade física das pessoas, de zelar pela vida alheia. É óbvio que o tema é político, essencialmente político. E me parece que essa pesquisa ela não pode ser analisada, as suas oscilações e alterações, sem que a gente leve em consideração esse evento que foi essencialmente político. E, obviamente, capturado pela política partidária, nós vimos os governadores de direita produzindo eventos midiáticos, fomentando discursos e debates nas redes digitais que surtiam um efeito. Obviamente que não foi um efeito que a gente pode dizer que tenha tirado, digamos assim, a grande chance e o potencial de reeleição do Lula. Mas é algo a ser observado por quem é de esquerda e por quem está disputando na opinião pública uma possibilidade de convencer a maioria dos brasileiros na próxima eleição presidencial. Tá certo. Camilo Aggio é pesquisador e também professor da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigada, viu, Camilo, por estar aqui conosco no Tempo News mais uma vez. Uma excelente noite para você. Eu que agradeço. Boa noite.